Seja bem-vindo a mais um programa da Praia da Vitória, hoje num espaço diferente, mas como habitual vamos falar aqui sobre esta situação que atravessamos face à pandemia de Covid-19. Hoje vamos conversar com o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Sérgio Ávila, que já está aqui e que nos recebeu hoje, e muito obrigada por nos receber aqui. Começando então pelas medidas económicas adotadas pelo Governo, quais foram assim as mais significativas até o momento? Bem, muito bom dia ou boa tarde a todos. É com imenso prazer que estou aqui convosco e também no âmbito deste programa e deste espaço, no sentido de permitir esclarecer e dar a conhecer de forma mais aprofundada aquilo que são um conjunto de medidas que o Governo tomou no âmbito da minimização dos efeitos económicos desta pandemia. Essencialmente, o conjunto de medidas, e que já são neste momento 56 medidas de apoio diferenciadas, visam essencialmente três objetivos. O primeiro objetivo é assegurar que todas as empresas açorianas tenham apoios substancialmente superiores àquelas que beneficiam as restantes empresas do país. O segundo objetivo é criar um efeito complementar dos apoios dados a nível nacional, de forma a que nós possamos, com maior sinergia e com maior racionalidade, disponibilizar os nossos recursos para complementar e ampliar aquilo que são os apoios nacionais, de forma a que se concretize o primeiro objetivo, que é as empresas dos Açores terem de forma generalizada mais apoios do que qualquer outra empresa do país. Isso tem sido conseguido. O terceiro objetivo muito claro é que todos esses apoios têm uma finalidade muito concreta: apoiar as empresas para assegurarem a manutenção do seu emprego. Ou seja, os apoios não são atribuídos apenas por atribuir, são atribuídos com um objetivo e com uma contrapartida que nós exigimos às empresas, que é no sentido de manter o nível de emprego que têm até ao final deste ano, sendo que este esforço que nós estamos a fazer, complementando com o esforço nacional, visa precisamente contribuir para criar as condições para que as empresas mantenham o seu nível de emprego e possamos ultrapassar esta pandemia e os seus efeitos económicos com o mínimo de impacto possível a nível social e a nível de emprego. Falando da manutenção do emprego, em março os Açores eram algumas das regiões, das principais regiões que não aumentou o desemprego. Estes dados ainda continuam? Estes dados ainda continuam? Sim, em março os Açores foram a única região do país que também, se calhar fruto destas medidas, conseguiu não só ter menos desempregados inscritos que tinha no mês anterior e ter menos desempregados inscritos que tinha no mesmo mês do ano anterior. Ou seja, baixámos em março, face ao mês anterior e face ao ano anterior. Em abril, com os dados que temos, nós continuamos a ter menos desempregados que tínhamos em abril de 2019 e mantemos praticamente o mesmo que tínhamos no mês anterior, em março, ou seja, até abril, nós estamos a conseguir concretizar os nossos objetivos, que é estabilizar o emprego. Evidentemente, temos consciência que esta situação de confinamento, de restrição de circulação, tem, consoante os setores, impactos diferentes. Há sectores que, felizmente, há alguns que não foram afetados, a grande maioria foi afetado, parte deles já, aquelas que se destinam ao mercado interno, estão progressivamente a retomar a sua normalidade, mas existem setores, nomeadamente os setores ligados ao turismo, a todos os serviços correlacionados com o turismo, onde as restrições claras e objetivas em nome da saúde pública à circulação farão com que irá-se prolongar esta situação, esta crise ao longo dos próximos meses. E nesse sentido, para esses setores, nós temos não só que manter todas estas medidas que estão aplicadas, mas reforçá-las, largá-las durante um período superior de tempo, tendo em conta que temos todos a consciência que são sectores que vão continuar a ser afetados, tendo em conta que uma das medidas decisivas para nós termos tido os resultados em termos de saúde pública que temos, felizmente, nos Açores, foi as restrições profundas à circulação, nomeadamente a nível de aeroportos, e isso, evidentemente, é uma matéria que, dentro das nossas competências, dentro dos nossos limites, nós queremos ter sempre em conta, porque é um efeito muito eficaz no controle desta pandemia, mas temos consciência que tem uma consequência do ponto de vista económico, que tem que ser necessariamente apoiado e compensado os seus efeitos esses que decorrem de um bem superior que sempre definimos como nossa primeira e única prioridade, que é a saúde pública dos açorianos e preservar essa saúde, que situação que penso que temos, e é generalizadamente consensual, que temos conseguido com as medidas que tomamos. Consegue-me precisar mais ou menos quantas empresas e trabalhadores recorreram às medidas criadas? Bem, são 56 medidas neste momento, por isso eu não consigo precisar uma a uma, porque são muito diferenciadas, mas
Há padrões claros de referência. Nós, numa primeira medida mais importante do primeiro mês, que foi antecipar a liquidez para os sectores que tinham encerrado em março, nós apoiámos mais de 10.500 trabalhadores. No complemento regional layoff e no layoff que permite nos 3 meses seguintes, abril, maio e junho, também dá um apoio substancial às empresas. No fundo, o que nós conseguimos com este conjunto de medidas, essas duas mais o programa de manutenção do emprego, é que as empresas não tenham praticamente encargos com os seus trabalhadores durante este período até ao final de junho. Este primeiro pacote de medidas visou esse objetivo, que as empresas que tiveram que encerrar, que tiveram que reduzir a sua atividade de forma significativa, não tenham até junho praticamente encargos com os seus trabalhadores, o que quer dizer que em termos práticos também não tenham qualquer justificação para fazer proceder a despedimentos ou à variação dos trabalhadores. Por outro lado, também apoiamos a renovação dos contratos a termo, a integração dos contratos a termo nos quadros, de forma a manter esta estabilidade. E existe um conjunto muito vasto de medidas também de apoio ao rendimento, aos trabalhadores em nome individual, às empresas em nome individual, às empresas artesanais, ao conjunto de outras atividades. Criámos esta semana, e isso é muito importante, gostaria aqui de referir, foi hoje publicado, duas outras medidas que já é numa lógica de retoma que nós consideramos essenciais. São medidas de apoio às empresas no investimento que têm que fazer quando retomarem a sua atividade para se adaptarem às novas regras de funcionamento em termos de saúde pública, quer seja equipamentos de proteção individual, quer seja adaptação dos seus estabelecimentos, quer seja todos os investimentos ou despesas que tenham que fazer para quando, como agora está a acontecer, reabrirem a sua atividade, esses investimentos e essas despesas serão comparticipadas substancialmente, até 85% desse valor de despesa ou até 70% consoante a dimensão da empresa, e que acho que é um apoio complementar, que foi hoje publicado e hoje anunciado, que já está direcionado para a fase seguinte, não para os custos que as empresas terão que suportar para retomar a atividade com esta nova realidade e com esta nova, que nós consideramos que será ainda durante bastante tempo, esta nova normalidade, que é bastante diferente daquela que era anteriormente. Pegando exatamente por aí, com este regresso a esta nova normalidade, alguns estabelecimentos já estão a abrir, por exemplo, hoje os restaurantes. Além deste apoio, que acompanhamento vai ser feito? Vão ser feitas, por exemplo, inspeções às empresas para ver se está a ser tudo cumprido? Isso, cada entidade tem as suas funções. As entidades inspectivas têm funções inspectivas, quer seja de verificação dessas regras de segurança e de saúde pública, quer seja de cumprimento da legislação laboral, e isso será obviamente feito e referido ao longo dos tempos. Mas o mais importante para nós, e isso é que é o grande sinal, é que o que nós pretendemos fazer é, também hoje, precisamente depois de reabrir uma parte significativa de estabelecimentos, criarmos mecanismos para apoiar as empresas de forma substancial, até 85%, nas despesas que tenham de reabertura por via da adaptação, quer em termos de aquisição de equipamentos individuais, quer na via dos investimentos que tenham que fazer para fazer face a essas novas normas de funcionamento. Não é só dizer que temos que ter novas normas de funcionamento, essencialmente é apoiar as empresas de forma substancial nos custos, nos encargos que tenham que suportar de forma adicional para essa nova realidade. Acha que estamos preparados, assim, na sua opinião, para este regresso e mesmo a nível dos trabalhadores, que será fácil? Este é um novo desafio para todos. Isto é uma situação que ocorreu há 2 meses. Eu acho que ninguém estava preparado para o que aconteceu nos últimos 2 meses. Ninguém no mundo. É bom lembrar que nós vivemos esta nova realidade. Vai fazer agora 2 meses. Nem 2 meses tem. Em 2 meses tudo mudou. E ao tudo mudar nós tivemos que nos adaptar, que mudar. É um período muito intenso, um período muito, muito intenso de trabalho, de pensamento, de reflexão, de decisão. Repare que só nestas áreas de apoio às empresas e ao emprego nós tomamos 56 medidas em menos de 60 dias. Tudo isto teve que ser reinventado, evidentemente os recursos que estavam destinados a umas coisas tiveram que ser realocados, toda a realidade da nossa vida, da nossa vivência, quer em comunidade, quer individualmente, quer enquanto empresas, quer enquanto instituições, foi substancialmente alterada. E foi alterada com base num interesse e num bem comum, que foi preservar a saúde.
particularmente a saúde daqueles que mais poderiam ser afetados por essa situação, que eram as pessoas mais frágeis, e acho que conseguimos isso enquanto sociedade, conseguimos isso enquanto comunidade. Evidentemente que ao fazermos preservar a saúde pública e tudo o que tivemos que fazer para garantir a saúde de todos os açorianos, evidentemente implicou uma alteração substancial dos métodos de vivência em comunidade e também implicou um custo muito significativo, presente e futuro, que nós vamos, enquanto Governo, tentar, como estamos a fazer, como referi com todas essas 56 medidas, vamos tentar sempre acompanhar e minimizar, sendo que é bom também lembrar que o próprio Governo, a região, por esta via também, ficou privada de uma parte substancial das suas receitas e tem um conjunto de despesas muito superiores àquela que tinha antes. Portanto, é um desafio brutal que se coloca à região, como se coloca ao país, como se coloca a todos os países que vivem essa situação. Isto, a partir de março, o mundo mudou. E tudo aquilo que era a realidade que nós tínhamos de vivência até março e a própria forma de gestão dos países, dos governos nacionais, regionais, alterou-se substancialmente. Muitos consideravam que, a nível do turismo, este era o ano da oportunidade, tínhamos novas ligações aéreas também, agora a situação inverteu-se. Neste aspecto, o Governo Regional tem andado de mãos dadas com todas as entidades relacionadas com este setor? Este era o ano de enorme crescimento, aliás, os dados dos primeiros meses do ano, particularmente na Ilha Terceira, revelaram um enorme crescimento do turismo na Terceira, que iria ainda aumentar mais a partir de abril, e seria um ano com um crescimento muito, muito significativo no turismo. Infelizmente, o que aconteceu pôs tudo isto em causa. Nós temos como prioridade absoluta a salvaguarda da saúde dos açorianos. Isso é um bem primordial e a nossa primeira e única prioridade. E tudo faremos no limite dos nossos recursos, nos limites das nossas competências para salvaguardar essa situação. Evidentemente, nesta fase, para evitar contágio, a salvaguarda da saúde dos açorianos é incompatível com a dinamização do turismo. Portanto, são duas situações que não são compatíveis uma com a outra. E acho que a prioridade tem que ser nesta fase, salvaguardar a saúde de todos os açorianos e depois de ultrapassada esta fase de pandemia, então retomar ainda com mais força esse setor. Entretanto, o que nós temos de fazer é planear já essa retoma, que é o que estamos a fazer, planear já aquilo que será o turismo mais para a frente, que é aqui uma variável que ninguém sabe, quer dizer, quando é que haverá normalidade de circulação, quando é que haverá a vacina que gere segurança, mas que as pessoas prevêem que se irá acontecer a partir do início do próximo ano, e o que temos que fazer é apoiar significativamente, muito significativamente, aqueles que tiveram que fechar, aqueles que tiveram que parar a sua atividade, em nome de um bem maior que é a saúde de todos os açorianos. Nós posso aqui também dizer, mas se isso para o mercado externo tem esse impacto, o que conseguimos em termos de segurança, de saúde pública, na existência de casos, por exemplo, na Ilha Terceira, a não existência neste momento de nenhum caso positivo, faz com que também nós ganhemos uma dinâmica interna. Isso é muito importante dizer. A retoma, o apoio, há muitas empresas que tiveram que fechar para nos proteger a todos em termos de saúde. O que nós temos que fazer agora é apoiar essas empresas que tiveram que fechar, ainda que se mantêm com reduzida a sua atividade, para nos proteger. E isso depende da nossa decisão enquanto consumidores. Preferir sempre produtos regionais. Comprar sempre no comércio tradicional. Comprar sempre produtos e serviços da região é o que garante emprego aos açorianos. É que garante a retribuição que devemos dar àqueles que tiveram que fechar para nos proteger. E, em segundo lugar, outro aspecto essencial, também no setor turístico, isso pode acontecer. Voltarmos aos restaurantes que sempre fomos, ou que se calhar irmos mais a esses restaurantes. Passarmos a utilizar as nossas empresas de animação turística, que se calhar não olhávamos para elas. Passar a utilizar e ir a todos os serviços que estavam à disposição dos turistas, utilizarmos como habitantes de uma ilha e na região esses mesmos serviços. Repare que o turismo tinha dois fluxos.
havia muitos turistas que vinham para os Açores e tinham esse efeito multiplicador sobre essas áreas, mas havia muitos açorianos que faziam férias fora da região. Sim. Se esses açorianos que fizerem férias fora da região fizerem as suas férias este ano na região, se calhar vamos conseguir minimizar em muito, e até na própria ilha, vamos minimizar em muito os efeitos negativos na área do turismo. Aquele dinheiro que iam gastar em passagens aéreas, em hotéis, em restaurantes, em viagens, pelas mais diferentes partes do mundo, utilizem e apliquem a fazer férias na região, apoiando as empresas da região, os empresários da região, quer seja na área da hotelaria, quer seja na animação turística, quer seja na componente, por exemplo, de restauração. E se o fizerem, então dá mais um contributo para a retoma e estão a apoiar quem fechou e quem tem a sua atividade reduzida para nos proteger. Acho que fala-se muito nesta fase de gratidão, mas também temos que demonstrar a nossa gratidão às empresas, aos empresários que criam emprego e que fecharam, reduziram muito a sua atividade para nos proteger. E 50 açorianos temos esse dever e digo mais, se calhar, esta obrigação. Acho que não devemos estar no tempo de irmos para o comodismo de comprar algo por via da internet fora da região. Prefiram as empresas regionais, o nosso comércio que voltou a abrir, os nossos restaurantes, o nosso setor de turismo. As férias têm que ser necessariamente cá dentro, mas façam férias efetivamente cá dentro. Utilizem as nossas infraestruturas, utilizem os nossos equipamentos e acho que se todos tivermos o Governo vai lançar, posso desde já dizer, a partir de fim da próxima semana, uma campanha muito forte que apela a essa ação nesse sentido de todos os açorianos. Mas, mais do que campanhas, tem que ser com a atitude de cada um de nós. Porque se fizermos todos isso, estamos a proteger o emprego dos açorianos. Pode ser do nosso vizinho, pode ser da pessoa que conhecemos, pode ser de uma pessoa que não conhecemos, não é isso que é relevante. O que é relevante é que cada ato de preferência de produtos, de serviços dos Açores, de consumo dos Açores, é uma maneira também de proteger o emprego de todos os açorianos. Até à data já foram muitas ou poucas as empresas que tiveram mesmo que fechar a porta e que não conseguiram manter os seus funcionários? Os dados que nós temos foram muito poucas ainda. Temos consciência que isso vai crescer, mas os dados que temos de despedimentos coletivos por encerramento é um número muito reduzido mesmo de empresas. Até agora não quero dizer com isso que continuará assim, não é isso que quero nem pretendo dizer, mas a realidade de facto é que até agora, felizmente, não tem havido despedimentos coletivos generalizados na região, não chegou a os dados que nós temos, os últimos dados que nós temos é que aconteceu no conjunto da região em 6 empresas apenas, evidentemente só uma é preocupante, 6, empresas com poucos trabalhadores, portanto não é ainda um problema na região, mas obviamente temos consciência que com o passar do tempo e havendo áreas que não poderão ter a voltar à normalidade como se previa, poderá isso se alargar a outras empresas. O nosso objetivo é minimizar ao máximo o que pode ser. A nível de outro apoio do Governo, que já existia antes, os programas de estagiário, neste momento os estagiários antes já renovaram de algumas fases. Os que neste momento ainda estão a estagiar, há a possibilidade de serem renovados por terem ultrapassado aqui este período? Sim, não, foi determinado logo no início desta situação, logo a meados de março, que todos os programas de estagiário LT que terminariam este ano eram prorrogados por mais 9 meses. É isso que está a acontecer, desde que as entidades assim o pretendem. Há um alargamento por mais 9 meses, além do período que está definido, de todos aqueles que acabariam este ano. Sendo nós também a ilha mais festeira, como se costuma dizer, e que tem uma cultura também e tradições tão típicas, existe aqui alguma articulação, como estamos agora privados de algumas da nossa essência, da nossa cultura, há aqui alguma parceria, alguma articulação, por exemplo, com as câmaras municipais para que se possa depois, quando retomar, por exemplo, as touradas, festas, há aqui alguma parceria para que se possa ajudar a nível cultural? Há aqui uma matéria que eu penso que os municípios têm que ter um papel também decisivo nessa situação, nomeadamente naquilo que se concerne ao apoio às atividades. Tenho feito, por aquilo que eu sei e porque tenho conhecimento, tenho feito o apoio às nossas tradições culturais.
Acho que isso é uma matéria que deve ser no âmbito essencialmente municipal, porque tem a ver com a especificidade e realidade de cada concelho e de cada ilha, e nada melhor que os municípios para refletir nessa realidade. Perante o baixo preço do leite, os produtores têm protestado. O Governo Regional também está aqui de mãos dadas com estes produtores nesta que é uma fase complicada. Se já era antes, agora ainda mais. Sim, sem dúvida, é uma preocupação substancial. A evolução dos preços, por um lado, nos mercados internacionais para essa situação. Preços mais diversos produtos. Repare que, neste momento, nós vivemos, isso é garantido, nesta fase, aquilo que é considerada a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. E que alguns, como algumas previsões já, por exemplo, na Inglaterra, já apontam que é a maior crise dos últimos 300 anos. Isso condiciona tudo aquilo que é o nosso mercado exportador, porque a procura nos outros mercados de destino reduz. Esta situação tem esse aspecto, que é a brutalidade, mas pode ter, face a outras situações de crises anteriores, algumas vantagens comparativas em relação às crises anteriores, que têm a ver com dois aspectos que considero essenciais. Por um lado, é uma crise que, se nós conseguirmos ficar confinado a decorrer de uma situação de saúde pública, terá um impacto muito forte, mas um impacto muito forte num período de tempo mais curto, porque é algo de conjuntural e não de estrutural. Isso permite-nos ter uma vantagem de que voltar a alguma normalidade depois deste período, ou seja, ao contrário das outras situações anteriores que eram estruturais, onde a situação de crise se prolongava no tempo, o impacto é muito superior, como é dito por todos os analistas, a maior crise provavelmente desde a Segunda Guerra Mundial, e já há alguns países a apontar que é a maior crise nos últimos 300 anos, mas tem um efeito durante um período. O que quer dizer que, se nós canalizarmos todos os nossos esforços, podemos canalizar muito mais esforços para minimizar esses efeitos, tendo em conta que é um horizonte temporal mais curto. E, por outro lado, tem a vantagem de não ser uma crise, é uma crise que começou na saúde pública, que tem efeitos económicos, mas não afeta neste momento o sistema financeiro, que é a alavanca fundamental e estrutural, ao contrário das outras anteriores. O que quer dizer que muito mais rapidamente se pode, resolvida a questão de saúde pública, voltar à retoma e a algum nível de normalidade, e o efeito multiplicador de retomar a curva de crescimento será muito mais rápido. Por outras palavras, é muito mais intensa, mas é muito mais intensa num período de tempo muito mais curto. Se nós aguentarmos este período de tempo minimizando ao máximo os efeitos, estaremos em condições para que a retoma seja muito mais rápida do que foi nas outras, porque não há aqui matérias estruturais que possam ser colocadas em causa. Isso respondendo também a essa questão e esses problemas, evidentemente que há problemas agora de baixas de preços porque os mercados restringiram-se muito. Mas se voltar à normalidade desses mercados, e essa reposição poderá acontecer num muito mais curto espaço de tempo. Não é uma causa estrutural, ou seja, que se prolonga no tempo longo, mas é uma causa conjuntural que está confinada a um determinado tempo, que esperamos que seja o mais curto possível, se a ciência evoluir no sentido de encontrar respostas de combate eficazes a esta pandemia. Tendo em conta tudo o que se falou ao longo desta entrevista, como é que podemos definir a economia açoriana neste momento e também quais as perspectivas para o futuro? Já acabou por responder um pouco anteriormente. Sim, eu acabei de responder um pouco, mas há aqui variáveis que ninguém sabe, aqui e no mundo inteiro. Quando é que haverá a vacina? Quando é que a própria mutação deste vírus é algo que a ciência acompanha todos os dias? Nós estamos todos a viver com algo que há 3 meses atrás ninguém sabia que existia. Portanto, a própria ciência está-se a adaptar. O ritmo é um ritmo alucinante. E aquilo que se prevê é que isto seja uma crise conjuntural, confinada num tempo e com fortes possibilidades de retoma progressiva depois deste tempo que é relativamente não longo. Mas isso dependerá de várias coisas que ninguém domina, como a própria evolução do vírus, os mecanismos que existem para o combater, as vacinas ou os tratamentos que haverá, que a ciência evoluirá nesse sentido. Agora, é algo que nunca aconteceu à escala mundial. Nunca houve, na história da humanidade, um confinamento
de toda a população. Nunca houve. Todas as outras questões eram confinamentos setoriais, um confinamento à escala mundial de toda a população. É uma experiência, é uma situação única. Por isso, ninguém poderá, com as variáveis que não existem neste momento de conhecimento, dizer como é que a situação irá evoluir. Evidentemente que não é possível, à escala mundial, manter esta situação durante muito tempo, sob pena aí sim de se transformar numa situação conjuntural numa questão estrutural. Mas aí estamos essencialmente nas mãos da ciência. Podemos dizer que os Açores estão a distinguir-se do resto do país. Como falava há pouco, por exemplo, as linhas de crédito, existiu um suplemento àquilo que existia a nível nacional. Sim. Estamos, assim, se calhar, na linha da frente perante essas medidas económicas e a manutenção do emprego, tendo em conta todos os dados que falamos. Sim, os dados que temos até agora, sim. Como disse, as empresas dos Açores têm à sua disposição mecanismos de apoio substancialmente superiores das restantes empresas do país. Eles são dirigidos para manter o emprego. As empresas que quiserem manter o seu nível de emprego não têm encargos praticamente com os postos de trabalho até junho. E isso dá-nos essa confiança, evidentemente, que este pacote de medidas que fizemos foi para este período. Temos que agora estamos a avaliar a realidade e a evolução da realidade, com a retoma da atividade em alguns setores, etc., para desenhar um outro pacote de medidas com outra métrica para o período a partir de julho, tendo em conta que também aquilo que era o fecho das atividades em março de todos os setores, a partir de julho irá afetar apenas alguns setores, nomeadamente, essencialmente, os setores do turismo e colaterais, com alguns efeitos, como referi, de preço, do setor primário, não a parte do setor primário e outros, que tem que ser permanentemente monitorizado para avaliar progressivamente essas medidas. Isso é um trabalho que nós fazemos diariamente, sempre com variáveis que nós nunca sabemos o que será o dia da manhã. Isso. Hoje vivemos um momento que é um dia de cada vez, porque ninguém sabe o que será o dia. De um dia para o outro tudo pode mudar. Ninguém sabe o que será o dia. Como tudo mudou de um dia para o outro há 2 meses atrás, ninguém sabe o dia da manhã. Sim, tem que se ir ajustando consoante a situação. É como dizia, se calhar algumas medidas vão deixar de fazer sentido e outras... E nós podíamos prever situações para daqui a 3 meses. Acho que ninguém pode fazer uma gestão a 3 meses. Ninguém sabe, porque ninguém, com bom rigor, sabe o que é que vai acontecer daqui a 3 meses. Acho que devemos fazê-lo sempre, permanentemente, face à situação atual. Esta questão de fazer previsões para o fim do ano, etc. Não há dados objetivos em que possam assentar com rigor essas previsões. Obrigado uma vez mais por estar a conversa connosco. Esta parte da entrevista chegou ao fim, mas como costume temos as nossas dicas habituais para o ajudar aí em casa nestes tempos de isolamento e nós voltamos também amanhã com mais conteúdos aqui no programa Vai Ficar Tudo Bem na Praia da Vitória. Olá, chamo-me Vânia Pereira e sou professora de 2º ciclo de Matemática e Ciências. E a minha dica é brincar em família. Muitas brincadeiras são verdadeiros estímulos. Existem muitos jogos que poderão fazer usando e desenvolvendo o raciocínio mental, bem como as competências de escrita e leitura. Temos o jogo de Sudoku, o xadrez, da memória, a sopa de letras e muitos mais. Olá a todos, bem-vindos a mais uma dica na área da fisioterapia. Tal como vos referi na última dica, esta semana centramos as nossas atenções na saúde no trabalho. Depois de ter-vos apresentado que cuidados devem ter com o vosso espaço de trabalho, nomeadamente que cuidados devem ter com a vossa postura sentados e com aquilo que é, para muitos de vós, o vosso instrumento de trabalho, nomeadamente o computador, hoje vou-vos apresentar um conjunto de exercícios que podem realizar mesmo no vosso espaço de trabalho. Muitos de vós, com certeza, já terão ou padecido ou então conhecem alguém que sofre de patologias como tendinopatias ou tendinites, vulgarmente conhecidas, ou bursites, que são inflamações ao nível de bolsas constituídas por líquido sinovial e que recobrem os tendões ou as tuberosidades ósseas. Muitos de vós são confrontados naquilo que é a vossa atividade com estes problemas de saúde. Vou-vos apresentar, como vos disse, um conjunto de exercícios que podem minimizar o aparecimento destes problemas, que não são mais do que resultantes da vossa atividade profissional, mas também que contribuem para o vosso bem-estar e para a vossa qualidade de vida no vosso local de trabalho. Venham comigo. O primeiro exercício que vos recomendo é fazerem caminhadas dentro do vosso próprio local de trabalho.
nomeadamente idas à casa de banho, em que muitos de vós poderão ter casas de banho em pisos diferentes daqueles nos quais exercem a vossa atividade profissional. Aproveitem esse momento para subir e descer as escadas. Ou mesmo uma ida à impressora buscar um documento, ou simplesmente para atenderem uma chamada telefónica no telemóvel, em que aproveitem para caminhar em vez de estarem sentados na vossa secretária a falar ao telemóvel. O segundo exercício que vos vou apresentar consiste em ganhar alguma mobilidade também ao nível da vossa coluna vertebral. Para o efeito, vamos entrelaçar as nossas mãos e vamos esticar os nossos braços o máximo que conseguirmos em direção ao teto, mantendo os braços atrás das orelhas e a cabeça e atrás da cabeça. E vamos esticar o máximo que conseguirmos. O terceiro exercício que vos vou apresentar consiste em ganharem alguma mobilidade também ao nível do vosso pulso. Para o efeito, vamos esticar o nosso braço à frente, vamos puxar o nosso pulso para baixo para sentirmos alongar na parte superior do pulso e vamos manter durante 30 segundos à semelhança do exercício anterior. Vamos inverter a posição, fixando ao nível dos dedos e também vamos sentir a alongar ao nível da região do nosso pulso. E manter por 30 segundos. O terceiro exercício consiste em pegarem num objeto ou então numa folha de papel, que seja para ir para o lixo, vamos esmagar e vamos apertar como se fosse uma bola anti-stress. Ou seja, fazer o máximo de pressão que conseguirmos durante 2 ou 3 segundos e depois vamos aliviar. E depois vamos voltar a repetir esse exercício. O quarto exercício que vos apresento consiste na rotação dos vossos pulsos e dos vossos tornozelos. Vamos fixar os nossos cotovelos sobre a secretária, vamos com uma mão aguentar na zona do pulso e vamos rodar. Vamos fazer isto durante alguns segundos, tanto no lado como no outro, e vamos adotar o mesmo procedimento ao nível dos nossos tornozelos. O exercício seguinte que vos apresento consiste num alongamento ao nível do vosso pescoço, ao nível da vossa região cervical, em que, para o efeito, vamos inclinar lateralmente a cabeça, neste caso sobre o nosso lado direito, e com a mão direita vamos fixar e ajudar ao nível da cabeça. Vamos manter este alongamento durante 30 segundos para cada um dos nossos lados. O exercício seguinte que vos apresento consiste ao nível das vossas pernas. Para o efeito, vamos esticar as nossas pernas o máximo que conseguirmos, puxando os pés na direção da barriga e vamos tentar aguentar durante 1 minuto, em que podemos repetir esse exercício à semelhança do que vos acabo de referir, dos anteriores, também podem ser repetidos durante o longo do dia. Aliviamos. E para finalizar, em termos de exercícios ao nível do vosso local de trabalho, um exercício que pode ter, para muitos de vós, uma maior complexidade, mas que também tem um benefício e que se centraliza numa área mais específica, que é ao nível da tensão neural. Ou seja, daquilo que é a mobilidade do vosso sistema nervoso periférico, daquilo que são, no fundo, os cabos elétricos do nosso organismo. Para o efeito, sentados, contendo, obviamente, o cuidado que já referenciamos ao nível da vossa postura, vamos levar os nossos 2 braços à frente e vamos fazer uma espécie de uns óculos. E vamos rodar os nossos pulsos, vindo fixar a parte interior dos nossos dedos nos nossos olhos, fazendo este exercício. E vamos tentar mantê-lo durante 30 segundos. Muitos de vós irão ter dificuldade a realizá-lo, é verdade, mas a prática e a rotina do exercício levarão a que consigam obter resultados. E para alertar também que durante a realização desse exercício é normal sentirem a sensação de dormência ou um alongar de forma mais exacerbada, especificamente ao nível do dedo mindinho e do anular. Os exercícios que vos acabo de apresentar, à semelhança daqueles que vos foram recomendados para a mobilidade ao nível da coluna vertebral, devem ser realizados respeitando os limites do vosso corpo e sem a presença de dor. Caso, obviamente, tenham alguma lesão ou algum problema de saúde diagnosticado, antes de os realizarem, consultem um profissional de saúde. Aquilo que vos é apresentado não são mais do que um conjunto de exercícios que procuram promover o bem-estar e a qualidade de vida no vosso local de trabalho. O vosso bem-estar e a qualidade de vida, com certeza, serão sinónimos de produtividade e de um bom ambiente no vosso espaço. Executem-nos, procurem realizar esses exercícios que vos acabo de apresentar.
Na próxima dica, irei-vos falar daquilo que são as consequências do sedentarismo e das lesões no local de trabalho, das lesões que surgem da vossa atividade profissional, apresentando aquilo que também são soluções para poderem realizar fora do vosso ambiente de trabalho. Fiquem bem! Nesta sessão, vamos utilizar o seguinte material. Vamos elevar um joelho à frente e o braço contrário. Agora vamos fazer o avião. E agora vamos trocar o pé que está no solo. Agora fazemos pé coxinho. E trocamos o nosso pé. Nesta atividade, vamos correr e tocar com a mão nos sinalizadores. Ao regressar, fazemos o caranguejo. A minhoca. E o urso. Vamos deitar, rebolar para um lado da toalha, levantar novamente, deitar e rebolar para o outro. Podemos combinar com saltos e corridas esta atividade. Nesta tarefa, vamos transportar os objetos para o recipiente utilizando uma toalha e uma ajuda.